O Evangelho de Mateus registra uma profecia de Isaías relacionando-a com o cumprimento na pessoa e na obra de Jesus. Não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Qual o significado dessa afirmação? Esse é o assunto do vídeo de hoje, que tenho certeza vai abençoar o seu coração. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos um pouco melhor o que está por trás dessa afirmação. Estou hoje em Braga, norte de Portugal, no Sameiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nós lemos a partir do verso 15 até o verso 21. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Como disse anteriormente, a ênfase que quero dar dessa profecia de Isaías, que data de cerca de 700 anos antes de Cristo, a ênfase que daremos, ela repousa na afirmação: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Isso não teria sido anunciado de forma antecipada, não teria sido relacionado como algo que se cumpre na vida de Jesus se não tivesse importância. Mas honestamente, mesmo crescendo num lar cristão, sendo orientado a respeito das Escrituras desde bem cedo, eu demorei muito para compreender. Mas o dia em que Deus abriu os meus olhos e me fez entender o que estava por trás dessa declaração, eu confesso, isso me trouxe muito ânimo, encorajamento, e eu espero que esse mesmo sentimento ou convicção, na verdade, possam também tocar o seu coração. Recordo que ao iniciar meu ministério pastoral, há mais de 30 anos atrás, na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, recebi um convite de um irmão da igreja, um fazendeiro, dizendo: pastor, o senhor cresceu na selva de pedras, cidade grande, o asfalto, e precisa conhecer a nova realidade na qual o senhor está inserido. Ele falou: assim que o senhor tiver um sábado pela manhã livre, que puder me ceder, eu gostaria de te levar para um tour, para que você conhecesse os nossos campos de produção, agricultura, algo muito forte no estado onde tenho vivido desde então. E eu lembro que enquanto saíamos juntos na caminhonete dele, ele falou: olha, eu vou fazer o meu trabalho e vou te explicando tudo o que eu faço, por que faço, como as coisas funcionam. E nisso nós paramos diante de um campo e uma plantação de trigo. Eu não tinha noção que aqueles campos pudessem ser tão imensos. O trigo ainda estava verde, mas já praticamente assim, a altura da nossa cintura. Aquilo era bonito de ver, mas enquanto estamos andando na caminhonete dele, de vez em quando ele para, colhe amostras. Tudo que eu fico percebendo ao olhar pelo retrovisor é que por onde aquela caminhonete passa, todo o trigo está no chão. Tem 2 trilhos por onde as rodas passam e aquilo fica no chão. Em algum momento, depois de uma meia hora andando naquele carro, eu fiz a ele uma pergunta. Falei: você faz isso todo dia na plantação? Ele falou: sim. Falei: você sempre anda essa meia hora? Ele falou: não, pastor, hoje eu estou resumindo o meu trabalho com o senhor. Eu faço isso por cerca de 3 horas. E quando ele falou isso, eu deixei transbordar minha ignorância e afirmei: daqui a pouco não tem mais trigo. Ele parou a caminhonete, começou a rir. Ele me disse: desce, eu vou te mostrar algo. Nós descemos, fomos para trás da caminhonete, eu olhava aqueles 2 trilhos por onde a caminhonete literalmente tinha atropelado aqueles trigos. Ele aponta para eles no chão e me diz: você acha que isso não levanta? Eu respondi: eu acho, eu tenho certeza que não levanta. Eu falei: quanto pesa essa caminhonete? Umas 2 toneladas? Não tem como esse trigo levantar. Ele falou: pastor, o trigo vai levantar. Eu lembro que eu olhei para ele e falei: impossível. Ele falou: não é não. Ele apontou numa certa direção e falou: olha ali, põe sua cabeça na altura do trigo que cresce para ele. O senhor está vendo alguma diferença? E eu via exatamente 2 carreiros, onde o trilho estava cerca de 1 palmo mais baixo. Ele falou: ali eu passei cerca de 2 semanas atrás. Minha cabeça queria explodir, eu dizia: não pode esse trigo ter levantado. Ele falou: olha naquela outra direção, ali faz cerca de 1 semana e tinha 2 desses palmos, dava para ver o trigo ainda se levantando. E a minha mente simplesmente não conseguia aceitar aquilo. Como que uma caminhonete tão pesada passa em cima desse trigo e ele recupera? E eu ficava insistindo na frase: impossível, impossível.
Ele falou, pastor, o senhor quer saber como fica impossível para o trigo levantar? Então ele simplesmente se agachou e diz, eu só preciso de 2 dedos para fazer o que a caminhonete não fez. E ele vai aonde a cana, que significa caule, do trigo estava quebrado, e ele simplesmente com o dedo esmaga. Ele falou, se esmagar o lugar onde a cana quebrou, ele não recupera mais. Evidentemente estávamos falando do trigo verde, não maduro, né? Mas ele falou, nesse momento se tornou impossível. Se não, enquanto só tiver quebrado, ele regenera. Quando ele falou isso, eu me lembrei do texto. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. Em outras palavras, não importa o que foi que atropelou a mim ou a você ao longo da caminhada, Cristo não roubará de nós a esperança de nos reerguermos. Algo que cada um de nós precisa entender. Na vida do cristão, pecado, né? Ele é tropeço. A palavra pecado, seja no original hebraico em que foi escrito o Antigo Testamento ou no grego do Novo Testamento, ela significa literalmente perder o alvo. Na vida do cristão é acidente, não é prática intencional, não é prática deliberada, não é prática contínua. E quando isso acontece? A Escritura é clara, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não apenas para nos perdoar, mas para nos purificar. Cada vez que tropeçamos, enquanto estamos num processo de aperfeiçoamento, de transformação progressiva, de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus, precisamos não apenas nos arrepender e nos dispor a consertar imediatamente, mas saber que há uma promessa. Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. A mensagem do pavio é muito clara. Enquanto ele está fumegando, é possível soprar e o fogo acender novamente. As 2 frases falam basicamente a mesma mensagem. Ele não roubará de nós a esperança de nos reerguermos. Evidentemente, nenhum de nós deveríamos planejar tropeçar ou cair. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 1, a Bíblia diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, surpreendido em alguma falta. Não estamos falando de alguém que acorda pela manhã resmungando consigo mesmo, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para estragar tudo, mas de repente se viu surpreendido, acabou tropeçando. Algo que eu e você precisamos entender que uma das razões pelas quais o Senhor Jesus nos propôs a ceia memorial é que não só nunca esquecêssemos o que Ele fez por nós, mas que também carregássemos sempre a consciência, né, de que temos uma responsabilidade de nos guardar corretamente na perspectiva espiritual para com o nosso Senhor. Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e ela fala de não participar da ceia de modo indigno, não significa que não haverá tropeços ou indignidades ao longo do caminho. Significa que tão logo essas coisas possam acontecer, nós precisamos tratá-las imediatamente. E fazer isso sempre com uma consciência. Ele não esmagará a cana quebrada. Eu gosto da forma como o Senhor Jesus, quando reencontra com Pedro depois da ressurreição, vai abordar aquele assunto de Pedro tê-lo negado por 3 vezes. Nosso Senhor permite que ele afirme por 3 vezes o seu amor. Nós temos evidentemente um processo de restauração acontecendo e mais uma vez um exemplo prático de que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Precisamos entender não apenas o amor que Deus nos ofereceu ao providenciar o sacrifício de Jesus, mas a misericórdia contínua, aquela que se renova a cada manhã, aquele momento onde o Senhor estende a mão. Como diz, né, as Escrituras, o justo tropeçará 7 vezes, mas se levantará. Em outra declaração, a palavra de Deus diz que ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor lhe estende a mão. Não precisamos planejar as quedas e tropeços, mas se acontecerem, ainda que devemos lutar contra eles, nós não podemos deixar que nem o acusador, Satanás, e nem ninguém nos roube de uma convicção. Existe misericórdia, existe graça para levantarmos, para recomeçarmos, para nos posicionarmos rumo a essa transformação que será cada vez maior para a glória de Deus, através da obra do Espírito Santo em nós. Em Gálatas, no capítulo 6, logo depois de Paulo dizer, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, né, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Nós temos no verso seguinte o 2, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Precisamos ajudar, principalmente os mais novos na caminhada, quando tropeçam, a se reerguerem rapidamente.
a fazerem isso com uma consciência de que esses tropeços não precisam ser recorrentes, não precisam ser parte de estilo de vida e de que existe da parte de Deus não apenas perdão, mas um processo de transformação. No entanto, enquanto somos transformados, enquanto ainda não chegamos lá, precisamos aprender a não nos deixar ser abatidos. Precisamos aprender a vencer toda e qualquer culpa e condenação que o inimigo tenta lançar sobre nós e aceitar não apenas o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus, mas essa obra restauradora. Eu gosto dessa palavra, vocês são espirituais, restaurem essa pessoa. Todo mundo que foi atropelado, por que quer que seja, pode saber com certeza que o Senhor Jesus nunca roubará de nós uma esperança de restauração. Nós precisamos aproveitá-la, abraçá-la, não desperdiçá-la e seguir caminhando, perseverando, dedicados a não apenas continuar no modo de sobrevivência, mas sendo de fato mudados, moldados e transformados por Deus. A minha oração é que esse entendimento te ajude, como tem ajudado a mim e a tantas pessoas, a compreensão de que enquanto ainda estamos sendo aperfeiçoados, não há nada que deva nos fazer desistir ou, em momento algum, acreditar no engano que o reino das trevas sempre tenta promover. Agora não existe mais chance para você. Você fez isso de novo, mais uma vez. Dessa vez você não será restaurado. Não, nós precisamos entender, ele segue sendo aquele que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega.